E podemos crer na literalidade da palavra. Quando a Bíblia diz que Cristo vai voltar, é exatamente isso que ela quer dizer. Então, literalmente, o Senhor Jesus vai voltar. E por que eu posso acreditar nisso? Porque há muitas promessas da volta do Senhor Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os profetas falaram da volta do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus falou que Ele vai voltar. Os anjos, quando Ele ressuscitou e Ele estava para ascender aos céus, disseram, da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar. E os apóstolos também falaram da volta do Senhor Jesus. Aí eu falei também sobre essa questão, como eu posso saber se a volta de Cristo está perto ou não? Pelos sinais que nós estamos vendo no mundo, então podemos dizer que a volta do Senhor Jesus está próxima. Coisas estão acontecendo no mundo que nos levam a crer, a acreditar, que eu acredito que a gente não tenha muito tempo aí. Em breve o Senhor Jesus realmente vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E é com este propósito que Ele volta, para exercer o seu terceiro ministério. E eu falei também sobre os ministérios de Cristo, né? Que são 3. Qual é o primeiro mesmo? Qual é o ministério que Ele tinha que exercer? De profeta, de sacerdote e de rei. De profeta Ele já exerceu enquanto Ele esteve aqui neste mundo. De sacerdote Ele está exercendo hoje. E de rei que Ele nunca exerceu aqui na terra. Então em breve Ele voltará para governar este mundo a partir de Israel, a partir da cidade de Jerusalém. Como diz lá em Mateus capítulo 5, Ele falou, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então a cidade de Jerusalém pertence ao Senhor Jesus, e no milênio será a sede do seu governo. Como Isaías também diz em capítulo 2 do livro de Isaías, que de Jerusalém sairá a lei e a palavra do Senhor. E é interessante que no milênio, durante o governo do Senhor Jesus, todas as nações estarão celebrando a festa dos tabernáculos. E será obrigatório toda nação, de ano em ano, subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E o texto diz lá em Zacarias que a nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos não receberá a bênção do Senhor. Se o Brasil existir até lá, debaixo do governo do Senhor Jesus, se não obedecer esse mandamento, não receberá as bênçãos de Deus. Depois você pode ler lá, Zacarias, está capítulo 14, o último capítulo do livro do profeta Zacarias, falando do governo do Senhor Jesus. Bom, e a mensagem desta noite, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 4 e 5, depois o versículo 11 e depois o do 23, do versículo 23 até o 27. Eu quero falar sobre um tema muito importante, que é um alerta para todos nós. O engano no tempo do fim. Nós estamos caminhando para o fim. E quanto mais o tempo vai avançando, mais estão surgindo falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas e por aí vai. Então até a volta do Senhor Jesus haverá um ápice, surgirão falsos profetas, como diz a palavra do Senhor. E esse aqui é um alerta do próprio Senhor Jesus, tá? Ele alertando os seus discípulos. Então o tema da mensagem de hoje é o engano no tempo do fim. Essa água aqui é para mim? Os irmãos estão lá? Mateus 24, versículo 4 e 5, depois o versículo 11, depois do 23 ao 27, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ou o Messias, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago
sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí casa com Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Então o Senhor Jesus não voltará de uma forma oculta, ele vai vir de uma forma que todos os habitantes da terra verão à sua volta o seu resplendor, porque ele vem com poder e grande glória. Primeiro ele veio por terra como um cordeiro, agora ele vem pelos ares como um leão para julgar as nações que estarão oprimindo Israel. Vamos orar para que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos direcionando. Senhor, obrigado pela Tua palavra, eu peço as Tuas bênçãos, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando em toda a verdade e justiça, que saiamos daqui, ó Pai, edificados, exortados e consolados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, o contexto aqui, o Senhor Jesus estava dizendo que no período da tribulação, o irmão pode colocar agora para mim aquela linha do tempo? O irmão colocou de manhã e eu acabei não falando da linha do tempo. Aí minha esposa falou, você pediu para colocar e acabou não falando da linha do tempo. Então eu vou explicar aqui um pouquinho, tá? Os irmãos estão vendo aqui um gráfico, ali tem a cruz, está escrito igreja, que é o período que nós estamos vivendo agora, tá? Que vai do Pentecostes até o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, aqui no mundo vai acontecer o período tribulação, que é um período de 7 anos em que Deus estará julgando Israel, preparando Israel para receber o Senhor Jesus e também julgando as nações pelas suas impiedades. Enquanto isso, lá no céu, a igreja estará passando pelo tribunal de Cristo e também pelas bodas do Cordeiro. A igreja estará sendo avaliada, as obras dos crentes serão avaliadas. E aí vamos receber galardões pelas nossas boas obras e deixar de ganhar galardões pelas nossas más obras, tá? Então será um julgamento muito justo. Não é para julgar sobre salvação, tá? De repente você esteja pensando, pastor, e se eu chegar lá e o Senhor Jesus não for com a minha cara e me mandar para o inferno? Não, isso não vai acontecer. Chegou lá, já deu um glória a Deus e aleluia, porque você é salvo, tá? Porque só crente passa pelo tribunal de Cristo. Ali é um acerto de contas no sentido para avaliar as obras, não para avaliar a questão da salvação. Enquanto isso, estará acontecendo a tribulação. Vocês estão vendo uma setinha ali no final, trata do retorno do Senhor Jesus. Ele volta com a sua igreja e aí estabelece o seu reino, que aí nós temos o milênio, um período que vai durar 1000 anos, em que o Senhor Jesus estará governando literalmente este mundo a partir de Jerusalém. Como eu falei pela manhã, durante esse período, Satanás, que é o grande enganador, que eu vou falar um pouco dele, sobre essa questão do engano, e que o Senhor o repreenda por tudo aquilo que ele fez, está fazendo e vai fazer ainda. Então, durante os 1000 anos, Satanás não vai atuar nesse mundo. Vocês estão vendo ali uma chamazinha no final. Trata de que, no final do milênio, Satanás será solto da sua prisão, vai promover uma última rebelião, vai sair para enganar as nações. Então, todos aqueles que se rebelarem contra o Senhor Jesus, aí Deus vai intervir, vai julgar todas essas pessoas, condenando elas por toda a eternidade. Então, aqui é uma linha do tempo, só para saber onde nós estamos e em qual contexto que o Senhor Jesus estava dizendo aqui que surgiriam falsos profetas e falsos cristos também. Então, entendendo isso, sabendo ali onde nós estamos e quando acontecerão essas coisas, eu vou dar uma introdução e depois vou dar continuidade na palavra em 4 pontos aqui nesta mensagem. Então, como eu disse, o contexto é a tribulação. Mas o que é a tribulação? A tribulação é um período correspondente à 70ª semana de Daniel. Os irmãos já leram Daniel capítulo 9? Lá diz que Deus havia determinado 70 semanas, um período de tempo para purificar Israel debaixo de juízo. Então esse período da tribulação corresponde à 70ª semana de Daniel, um período que Deus preparou ali para restaurar e preparar Israel para receber o Messias, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E também um período ali que vai julgar as nações por causa das suas
idolatrias, também por causa das suas rebeldias, impiedades e rebelião contra Deus e também contra o Senhor Jesus. Esse período aqui recebe outros nomes na Bíblia. Um deles é o dia do Senhor, que está relacionado a juízo. E também tem um outro nome que é o tempo de angústia para Jacó, porque é um tempo específico para restaurar Israel. Deus sabe lidar com Israel. Da primeira vez que eu estive aqui falando sobre o presente de Israel, o passado, o presente e o futuro, na atualidade Israel está em apostasia, está longe de Deus. Há muitos problemas lá em Israel, problemas espirituais e problemas morais também. E Deus sabe lidar com os judeus. Se você ler o livro de Juízes, você vê ali, quando estava tudo bem com Israel, Israel se apostatava de Deus. O que Deus fazia? Julgava Israel, Israel se voltava para o seu Deus. Ficava tudo bem, Israel se afastava. Deus julgava, Israel voltava para Deus. Então esse período da tribulação é um período em que Deus vai julgar Israel, para Israel se voltar para o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que criou Israel. E também é chamado de o dia da vingança do nosso Deus. Lembra que eu falei pela manhã, lá baseado em Isaías capítulo 61, o Senhor Jesus, dentro de uma sinagoga, ele pregando sobre Isaías capítulo 61, ele pregou só uma parte daquela passagem. Ele falou: eu vim trazer o ano aceitável do Senhor. Só que ele não falou de juízo. Só que agora o período da tribulação entra a segunda parte da passagem, dando continuidade ao texto de Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus. Então esse período da tribulação é um tempo de vingança, em que Deus vai condenar os seus inimigos. Ele vai trazer juízo sobre Israel e também sobre as nações. E também é chamado de o dia da sua ardente ira. Irmãos, eu estou falando de juízo aqui, mas há um princípio, tá? O juízo de Deus não é contra o homem. O juízo de Deus é a favor do homem. Porque Deus julga porque Ele quer restaurar o homem para poder abençoar ainda mais o homem. Lá em Hebreus capítulo 12 fala sobre isso, que o Senhor Jesus ele castiga e julga todo aquele que ama e que recebe por filho. Então a disciplina, o juízo às vezes é uma demonstração do amor e do cuidado de Deus. Então pelo fato de Deus amar Israel, por Israel ser chamado ali a menina dos seus olhos, Deus vai julgar Israel no período da tribulação para trazer Israel de volta para si, para restaurar, purificar Israel. E como eu falei, vai durar 7 anos. E segundo Apocalipse, capítulo 6 até o 19, será juízo do começo ao fim. E quando começar um, não vai parar mais. E ali no capítulo 6 você vê aquela expressão, os selos sendo abertos, né? Na abertura de cada selo você vê o juízo do Senhor. Então é uma sequência de juízos. Deus julgando para que o homem se arrependa dos seus pecados, para que haja um acerto de contas. E durante esse período, irmãos, haverá uma ação demoníaca neste mundo como nunca houve. Houve no passado, há hoje também, e no período da tribulação haverá uma ação demoníaca tão grande que será um tempo incomparável assim, nunca houve igual, e depois daquele período nunca mais vai haver também. Apesar que a gente vê uma crescente em relação a isso. Eu falei hoje pela manhã como tem aumentado o satanismo no mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui já existem igrejas luciferianas. Você já ouviu falar sobre isso ou não? Parece que tem uma no Rio de Janeiro e uma no Nordeste também. Inclusive esses shows que têm acontecido mundo afora e até aqui no Brasil, não sei se vocês estão percebendo, a coisa está muito explícita. E segundo alguns ocultistas e até alguns especialistas, que na verdade não são shows, são rituais, são cultos, tudo aquilo ali. Então algo aí para a gente ficar atento e até alertar os nossos jovens, né? Para que eles não participem dessas coisas, porque não são apenas shows, são rituais, tá? São cultos dedicados a Lúcifer e também a Satanás ou ao diabo. E no capítulo 12, só para vocês terem uma ideia de Apocalipse, o próprio diabo descerá à terra para tentar destruir Israel. Porque onde que Satanás e os seus demônios atuam?
A Bíblia fala que eles atuam nas potestades do ar, no lugar intermediário entre a terra e o céu. Mas em Apocalipse capítulo 12 fala que ele mesmo vai descer à terra, vai perseguir Israel para tentar destruir a nação de Israel. Irmãos, a gente tem que entender que o diabo ele odeia a Deus e tudo aquilo que pertence a Deus. Ele odeia Israel, ele odeia a igreja, ele odeia você e odeia a mim também. E a meta dele é destruir aquilo que Deus criou. Ele começou a fazer isso no Éden e vai continuar até o fim da tribulação. Então ele mesmo descerá para tentar destruir a nação de Israel. Na verdade, esse período é um período único na história da humanidade, na história de Israel e na história das nações. O Senhor Jesus falou que antes deste período não houve um semelhante e depois desse período também não haverá outro semelhante. Coisas terríveis e inéditas, sem precedentes, acontecerão naquele período. Será o ápice do engano e de tudo aquilo que é danoso ao espírito, à alma e o corpo do homem e a criação de Deus. Então o Senhor Jesus ele fez um alerta para os seus discípulos. Cuidado, fiquem atentos, porque surgirão falsos cristos ou falsos messias e também muitos falsos profetas. Então o Senhor Jesus alertou os seus discípulos em relação a isso. Ele falou, e também no livro de Apocalipse a gente vê, que esses falsos cristos e falsos profetas operarão grandes prodígios e sinais que vão enganar muitas pessoas. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 1 ao 10, não dá para a gente ler tudo aqui, senão a gente vai tomar muito tempo, mas Paulo fala ali sobre o anticristo e que ele vai ter poderes, tá? Que ele vai ser um líder político, militar e religioso e vai enganar muitas pessoas. E Paulo ele diz ali também que o mistério da justiça já imperava naquele período, está imperando agora e na tribulação vai chegar ao ápice, ao limite do engano. E lá em Apocalipse 13 fala do falso profeta, que vai trabalhar junto com o anticristo e também com Satanás. Haverá uma trindade satânica operando no período da tribulação, com um objetivo: enganar as nações, enganar as pessoas, levar as pessoas à destruição. Então lá diz que o falso profeta até fogo vai fazer descer do céu. Algumas pessoas estão falando, mas isso aí, acho que vão usar a inteligência artificial para enganar as pessoas. Não, ali é literal mesmo, ele vai ter um poder sobrenatural, porque Satanás vai dar poder para o anticristo e também para o falso profeta. Então a gente tem que crer na literalidade da palavra do Senhor. Então a Bíblia diz que existirão 3 grandes enganadores: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Interessante, né? Que o diabo gosta de imitar Deus em tudo, né? A gente vê aqui uma triunidade, é ou não é verdade? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o diabo vai dar o poder para o anticristo e o falso profeta vai fazer de tudo para exaltar o anticristo. Ele não vai querer glória para ele. Ele vai direcionar toda a glória para o anticristo. E esse é o trabalho que a gente vê ali na triunidade. Deus dá o poder para o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele joga todo o holofote em Cristo. Ele quer que Cristo seja exaltado. Então até nisso aí o diabo tenta copiar as coisas do nosso Deus. Então, como a mensagem aqui é sobre engano, que serve de alerta para todos nós, infelizmente eu tenho que estar falando desse camarada aqui, não é muito agradável, né? Mas a Bíblia fala dele e a gente tem que falar dele, e ele não quer que falemos dele, tá? Inclusive tem um livro, o título é O Diabo Está Vivo e Ativo no Planeta Terra. Ele nem quer que acreditemos que ele existe, porque é aí que ele vai trabalhar mesmo e vai enganar todos nós. Então, se a Bíblia fala dele, nós temos que falar dele da maneira correta para que alertemos as pessoas. Talvez alguém pense, no século 21 ficar falando do diabo? E é isso que ele quer, que não falemos dele, que alertemos as pessoas em relação às suas astúcias. Então ele é o maior enganador de todos os tempos. Ele é o pai da mentira. Olha o que diz aqui em João 8,44.
Os fariseus estavam dizendo para o Senhor Jesus ali que Deus era o pai deles. Só que eles estavam querendo matar o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus fala aqui para os fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é o maior enganador. E há uma revelação progressiva na Bíblia da sua ação, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. E ele já começou lá no Jardim do Éden. Os irmãos lembram da situação com Adão e Eva? O que ele fez com Eva? Deus falou: olha, no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão, vocês passarão a morrer. Só que aí aparece a serpente lá. E como que eu sei que o diabo estava por trás daquela serpente? Porque lá em Apocalipse fala, e ele é chamado de antiga serpente. Então ele agiu por trás daquela serpente para enganar Eva. E o que ele falou para Eva? Não, de modo algum, vocês não vão morrer. Vocês se tornarão como Deus, tendo o discernimento do que é certo e daquilo que é errado, conhecendo o bem e o mal. Então ele enganou Eva. Agora está interessante que Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Ele enganou Eva, ele não conseguiu enganar Adão. Apesar que a Bíblia não mostra ali ele dialogando com Adão, né? Mas Eva foi enganada e não Adão. Então de Gênesis a Apocalipse a gente vê isso. O mundo antediluviano, ele também atuou no mundo após o dilúvio, na dispensação da lei. É tanto que tem uma situação que não foi um engano, mas ele incitou Davi a fazer um censo da nação de Israel, algo que foi contra a vontade de Deus. Deus foi lá e disciplinou Davi e também Israel. E durante ali a lei, no período da lei, ele agia por trás dos reis. Se você pegar Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, há uma profecia direcionada a um rei, só que tinha alguém por trás do rei. Quem que era? Satanás. Então ele agia por trás dos reis no Antigo Testamento. E também falsos profetas surgiram na época de Israel. Falsos messias também em toda a história de Israel. Pela manhã eu falei aqui sobre o Shimon Bar Korva, do ano 132 ao ano 135, ele se levantou para livrar os judeus do Império Romano. Ele se auto-intitulou como Messias, e muitos judeus passaram a seguir esse homem chamado Shimon entre o ano 132 e o ano 135. Até mesmo na história contemporânea, recentemente faleceu um rabino lá de Israel, Rebbe Lubavitch. Muitos consideravam ele como o Messias. Então há uma crescente disso, uma revelação progressiva de falsos messias dentro da história de Israel. E hoje no período da igreja também tem surgido falsos profetas, falsos cristos, e na tribulação surgirão muito mais, conforme a advertência do Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 24. E eles têm as suas táticas, tanto o diabo quanto os falsos profetas. Ele tem os seus agentes para enganar o homem com um único objetivo: destruir o homem, como fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 também. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, irmãos, o diabo ele é muito estrategista. O objetivo dele é enganar as pessoas, porque ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Ele não tem poder para mandar as pessoas para lá, mas ele tem o poder de cegar as pessoas, de enganar as pessoas para que elas continuem no erro, sejam punidas por Deus e condenadas por Deus. Então esta é a meta dele, este é o objetivo dele. E ele tem vários artifícios, e nós não podemos ignorar as suas táticas. Paulo falou que nós não devemos ignorar os seus ardis, a capacidade que ele tem de dominar a mente de uma pessoa. E ele é muito inteligente, viu? Muito estrategista. Ele usa coisas aí para enganar as pessoas. E quando ele não usa pessoas realmente físicas, ele vai usar outras coisas aí. Hoje com a inteligência artificial, né? Pode usar isso aí também. Usa Hollywood, usa a Disney. E é interessante, irmãos. Quantos aqui já assistiram aquela série The Chosen?
eu comecei a assistir, mas eu não aguentei, tá? Eu vou dar as minhas razões aqui, há inúmeras razões. Você sabia que muitas pessoas estão encontrando aquele ator na rua, estão se ajoelhando diante dele, achando que ele é o próprio Cristo? Você sabia disso ou não? O perigo de assistir esses filmes, né, bíblicos ou evangélicos, e até sobre Cristo, é quando você for orar e vir esses atores na sua mente, né? Então você fica idealizando que Cristo é um desses atores. Eu comecei a assistir, eu sei que tinha um episódio lá, eu já vi problema porque o evangelista Mateus, ele é autista, né? Eu achei que não teve muito a ver essa questão, não pelo fato de ser autista, né? Mas que a Bíblia não fala nada sobre isso, né? A gente tem um carinho muito especial por esse público, né? Mas não era o caso ali, pegando o evangelista Mateus e fazer ele com esse perfil. Uma outra coisa, tinha uma cena que o Senhor Jesus ele ia fazer o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E o Senhor Jesus ensaiando ali o sermão, ele preparando igual a gente, né? Isso é para mim, que vai preparar esboço, qualquer outro pregador, né? Você prepara a mensagem, treina ali na frente do espelho, faz alguns ensaios e por aí vai. O Senhor Jesus, né? Deus eterno, o Messias, ensaiando o sermão, ainda perguntou para Mateus: e aí, Mateus, tá bom? Você acha que eu tenho que acrescentar alguma coisa ou tirar? O que você acha aí? Pedindo avaliação, acho que foi de Mateus mesmo, né? Quem assistiu depois pode me ajudar em relação a isso aí. Mas no fim, o propósito qual que era? Era apresentar um Jesus mais humano, menos Deus e mais humano. Aí, irmãos, é um problema, né? Então acaba sendo um falso Messias, um falso Jesus. Eu estou citando aqui apenas uma série, tá? Muitos outros filmes relacionados ao Senhor Jesus aí, tem muita coisa que não dá para aceitar, não casa com o Senhor Jesus da Bíblia. Então eu fico imaginando, será que não é estratégia do diabo para as pessoas confiarem nesse personagem, nesse Jesus que não é o Jesus da Bíblia, e levar até as pessoas se ajoelharem diante dele na rua, achando que é o próprio Senhor Jesus? Então pode ser uma estratégia, tá? Levando as pessoas a acreditarem num outro Jesus que não é o da Bíblia. Agora, falando aqui sobre engano. O que é engano? Engano é um ato ou declaração que engana, que esconde a verdade ou promove uma crença, conceito ou ideia que não é verdadeira. Muitas vezes é feito para ganho ou vantagem própria ou pessoal. O engano pode envolver dissimulação, propaganda, bem como distração, camuflagem ou ocultação. Então, às vezes, não é só aquilo que é apresentado, mas aquilo também que não é apresentado. É tanto apresentar uma mentira ou omitir a verdade. Então, dessas duas formas, nós podemos ser enganados, né? Se eu não ouço a verdade, eu posso ser enganado, ou se eu ouço uma mentira, eu também posso ser enganado. Alguém que já foi enganado de alguma forma? Já foi passado para trás? É bom ou é ruim? É muito ruim. Recentemente eu fui enganado, eu caí no golpe do Pix. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp, olha, era a pessoa todinha. Ô Ricardo, você pode fazer uma transferência e tal. Coincidentemente, tinha acontecido uma coisa muito boa comigo, que eu estava super feliz, né? E quando a gente está muito bem, assim, parece que a gente abaixa a guarda, né? Fica mais vulnerável, né? Justamente naquele momento, ô Ricardo, você pode fazer um Pix aqui, uma transferência e tal, eu tive um problema. Olha, mas era a pessoa todinha. E também, infelizmente, coincidentemente, eu estava com dinheiro na conta. Tinha acabado de receber um valor, né? Então deu para fazer aquele Pix e sobrou ainda um dinheirinho na conta. Fiz o Pix e tal, aí eu liguei para a pessoa, e aí, deu certo? E não atendia. Aí sabe, na hora dá um termo que a gente usava antigamente, a geração atual não vai saber o que é isso, caiu a ficha, né? Lembram disso, né? Eu falei, foi golpe. Liguei de novo e a pessoa não atendeu. Aí eu liguei para a esposa, e aí, confere aí com o teu marido se caiu o valor, né? Caiu o valor? Eu falei, não, foi golpe mesmo. Graças a Deus que eu tinha a gerente do banco no WhatsApp, aí na hora eu liguei para ela, né? Olha, aconteceu isso, caí num golpe aqui, o que eu faço? Olha, liga agora no Itaú Unibanco, 30 horas, e pede para bloquear, né? Eu sei que, graças a Deus, eu entrei em contato, rastrearam, né,
a transação, bloquearam a conta para onde foi transferido. Sei que no final eu perdi R$200 nisso aí, né? Recuperei quase tudo, mas ainda acabei perdendo R$200. Aí liguei para a Dani, né? Aí a gente se sente ali um fracassado, né? Se sente, é uma sensação muito ruim, né? De impotência de você ter sido passado para trás, né? Fora aquelas pessoas que ligam na sua casa oferecendo um produto. Eu lembro uma vez que uma pessoa oferecendo um produto, olha, você não vai pagar nada, falando bem rapidinho assim, né? Você não vai pagar nada, só vai vir descontado na conta de luz. Aí eu, opa, peraí, mas vai vir descontado na conta de luz? Não, mas é só uma taxinha. Não quero, muito obrigado. Então o tempo todo aí a gente corre o risco de ser lesado, de ser passado para trás, né? E quantas histórias a gente ouve de pessoas que foram comprar aparelhos no Paraguai, né? Aí quando chegou em casa era um pedaço de tijolo dentro do pacote e tantas outras coisas assim. Eu não sei se vocês ouviram uma história de uma mulher, uma francesa, que ela achou que ela estava se relacionando com o Brad Pitt. Eu não sei até que ponto é verdade isso aí. Sei que ela acabou perdendo 2 milhões nessa situação aí, né? E uma outra, que o Elon Musk entrou em contato com ela e pediu dinheiro. Agora, o Elon Musk vai entrar em contato comigo para pedir dinheiro? Ou com você também? Quem somos nós, né? E quem é o Elon Musk, né? Então, a pessoa caiu também nesse golpe, né? Ainda mais hoje com inteligência artificial, com o avanço da tecnologia, nós estamos mais vulneráveis em relação a isso aí. Então, isso é engano. Então, qual é o propósito dessa mensagem aqui, rapidamente? É estimular você a levar uma vida mais cautelosa quanto ao que está acontecendo no mundo, principalmente no âmbito espiritual e no meio eclesiástico, e quanto aos falsos profetas, falsos pastores, mestres, doutores e líderes espirituais. Existem grandes homens de Deus, mas também existem os falsos. Existe o verdadeiro, mas também existe o falso, como uma roupa, né? Como um tênis. Existe o Nike original, existe o Nike falso, né? E tantas outras marcas aí, roupa, calçado, bolsa e por aí vai. Então, como devemos atender ao alerta do nosso Salvador em relação a isso? Em primeiro lugar, permanecer, irmãos, na palavra do Senhor e conhecer a verdade. Lá em João 8, versículo 31 e 32 diz: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário que eu permaneça na palavra, para que eu conheça a verdade e a verdade me liberte. Eu não tenho que me preocupar tanto com aquilo que é falso, mas eu tenho que me preocupar com aquilo que é verdadeiro, em conhecer aquilo que é verdadeiro. Uma vez entrevistaram uma pessoa bem influente, um dos responsáveis da Casa da Moeda, lá nos Estados Unidos, e nós estamos, né, Dani? Estivemos lá no Texas, né? Foi em Dallas, né? A filha do pastor levou a gente lá onde faz o dólar. É uma segurança tremenda lá, né? Era engraçado que a gente passava num setor e a gente via os guardas passando com uns carrinhos cheios de dólar, assim. Aí eles olhavam para cima para brincar com a gente, ficavam brincando com o dinheiro, assim. Muito engraçado. Aí alguém perguntou para um dos responsáveis lá, né? Como que vocês fazem, né, para lidar com as moedas falsas, para que vocês não sejam enganados? E como o dólar é uma moeda global, segundo alguns especialistas, é a moeda mais falsificada no mundo. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Aí qual era a técnica dele? Não era ficar conhecendo as moedas falsas, era conhecer o dólar verdadeiro a tal ponto que quando chegasse uma falsa, ele já logo ia identificar. Quando a gente vai no mercado, não é assim? Você entrega uma... Hoje está mais difícil, né? Entregar uma nota de R$100, uma de 50, aquela de 200 está circulando ainda, porque quase a gente não mexe mais, né, com o papel, né, tudo Pix, cartão e por aí vai, né? Então você entrega uma cédula, o que a moça do caixa faz? Como ela já conhece bem a verdadeira, ela vai palpando ali, olha e tal, porque ela conhece bem a verdadeira. Então, irmãos, nós precisamos conhecer Cristo, Deus, a palavra, a tal ponto que quando chegar um falso profeta, eu logo vou identificar. Quando chegar uma falsa mensagem, eu logo vou identificar. Então, este aqui é o primeiro segredo: permanecer na palavra e conhecer a verdade.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Se chegasse um homem aqui hoje, dizendo, eu sou o Cristo, que meio que a gente usar, que artifício a gente usar para provar que ele é falso? De repente ele chegasse aqui fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Como que eu ia provar que ele é falso? Que técnica, né? Que tática que eu ia usar para provar que ele não é o Cristo verdadeiro? O que os irmãos acham? O que eu poderia fazer? Opa, um detalhe importante foi citado aqui, né? Cristo, ele não vai vir assim. Como é que ele vem? Ele vem nas nuvens com poder e grande glória. Esse é uma questão. Como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ó, os irmãos estão aí preparados, hein? Você já ouviu falar de um camarada, eu não sei se eu posso falar o nome, é que está sendo gravado? É um que vai em programas aí de TV, que a coroa dele é de borracha, umas mulheres acompanham ele. Você sabe de quem que eu estou falando, né? Ele se diz o Cristo. Aí eu pergunto para ele, você nasceu aonde? Aí ele fala, lá em Santa Catarina. Ah, é de Chapecó aqui, né? Lá de Santa Catarina, né? Ele é de Santa Catarina. Aí eu falo, então você não é o Cristo, porque o Cristo deveria nascer aonde? Onde que o Senhor Jesus deveria nascer? Em Belém. Não é Belém do Pará aqui não, tá? Belém da Judéia. Eu só não sei de qual cidade que ele é lá, mas ele é de Santa Catarina, né? E tantas outras coisas. Quem é tua mãe? Quem é teu pai biológico? Ah, é o fulano de tal. Então você não é o Cristo, porque o Cristo não tem pai biológico. Ele nasceu de uma virgem. Então aí você já desmonta o falso profeta através das profecias messiânicas, profecias que estão relacionadas ao Senhor Jesus. E esse sinal que os irmãos colocaram aí. Então fica um conselho para você: leia a Bíblia, conheça a verdade, conheça a Deus em profundidade, conheça a Deus com intimidade, para que você não seja enganado, amém? Pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, pelos falsos mestres. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é algo contínuo. Você já conhece a Deus? Continue conhecendo. Você já conhece a Deus? Continue conhecendo. Conheça a Deus com intimidade e também profundidade. E quem não conhece a verdade está vulnerável, corre o risco de ser enganado. Eu corro o risco, você corre o risco, todos nós corremos o risco de sermos enganados se não conhecermos a verdade. Em segundo lugar, não só conhecer a verdade, mas permanecer na verdade. Depois vocês podem ler em casa, o texto aqui é um pouco longo, para ganharmos tempo. Em 2 João, do versículo 1 ao 8, João falando ali que ele estava contente porque os seus filhos estavam firmados na verdade. Por que a gente deve permanecer? Porque o diabo e os seus agentes querem nos afastar da verdade para nos corromper com a mentira e com o engano. Você sabia que tem muita gente dizendo que a Bíblia foi adulterada? Os muçulmanos falam que essa Bíblia que nós temos hoje, ela foi adulterada pelos judeus e pelos cristãos. Mas a Bíblia não foi adulterada, ela permanece perfeita como Deus nos deixou. Amém ou não? Então você pode confiar nesse livro sagrado. Então muitos estão dizendo, além dos muçulmanos, que a Bíblia foi adulterada. Muitos estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitos dizem que ela contém a palavra de Deus. Há uma grande diferença aqui. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, amém? De Gênesis a Apocalipse, palavra por palavra. Essas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Então não é que ela contém, ela é a palavra do Senhor. Alguns estão dizendo que ela precisa ser atualizada. Não, esse é um livro retrógrado, é um livro ultrapassado. Irmãos, a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amém ou não? Ela fala do passado, do presente e do futuro. Foi o que eu falei hoje cedo. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Então muitos estão dizendo, ela tem que ser atualizada, trazer uma linguagem mais contemporânea, né? Muita coisa aí era do passado, era de outra cultura. Mas a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Muitos estão dizendo que a Bíblia não é inerrante, ou seja, estão dizendo que ela contém erros. Até algumas sociedades bíblicas estão tirando
palavras importantíssimas da Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 25, falando ali do nascimento do Senhor Jesus, diz lá que o Senhor Jesus era o primogênito de Maria. Algumas versões tiraram essa palavra primogênito. A versão atualizada, a NVI e a NVT, não está primogênito lá. E deu à luz a um filho. Já tem diferença aqui, tem ou não tem? Porque se eu fico com a trinitariana que diz lá primogênito, dá a entender o quê? Que Maria teve pelo menos o segundo, é ou não é verdade? Mas se só está lá que ela teve um filho, então aí dá margem para acreditar que Maria permaneceu virgem depois que o Senhor Jesus nasceu. E ela teve outros filhos. Então, irmãos, são coisas sutis. Vocês vão percebendo aqui? Nós temos que tomar o máximo de cuidado, irmãos. Então, na trinitariana que está correto. O Senhor Jesus foi o primogênito. E nos evangelhos fala que ele teve irmãos e teve irmãs. Então, depois do Senhor Jesus, Maria teve outros filhos também. Então, temos que tomar cuidado com essas questões. E ao comprar uma Bíblia nova, peça orientação para o seu pastor, tá? Para que ele te oriente a melhor versão. Um ex-professor meu, ele dizia: na dúvida, fica com a trinitariana, que é essa que nós usamos aqui, tá? Que é a que está bem próxima, mais próxima dos originais. E tem tantas outras coisas aí, irmãos. A Bíblia está sendo atacada, o Senhor Jesus está sendo atacado, até através de filmes. Eu assisti um outro filme lá também, que eu não aguentei assistir. Era um Senhor Jesus muito fraco, sabe? Então, tirando o poder do Senhor Jesus, tirando ali a sua divindade, rebaixando o nosso Senhor. Fora outros filmes que vão surgindo aí também, né? Eu sei que eu fui assistir um outro uma vez sobre Noé. Aquilo ali era uma aberração. De repente surgiu Ló, acho que 2 ou 3 jangadas que eles queriam tomar a arca de Noé. E teve um outro lá que Noé começou a brigar com o filho dele. Olha que absurdo. Tudo coisas que não estão na palavra do Senhor. Então, se a pessoa não conhece a verdade, ela passa a acreditar nessas coisas, né? Então, vai tendo essas coisas aí como se fosse uma verdade absoluta. Outras coisas que eu falei também hoje pela manhã, alguns já estão dizendo que o inferno não é esse lugar de sofrimento que a Bíblia descreve, tá? Que não será eterno e não é essa punição que a Bíblia relata aqui, e tantos outros eventos também que não são literais, mas que são alegoria. Coincidentemente, antes de preparar essa mensagem aqui, eu estava ouvindo um outro camarada, aí não vou citar o nome aqui, que se diz pastor. Ele diz que o livro de Jó não aconteceu, que aquilo ali não é verdade, é apenas uma alegoria, né? Como se fosse uma parábola. Ué, mas Tiago cita Jó, é ou não é verdade? Ele fala: tendes paciência como Jó teve paciência e Deus o recompensou depois. E muitos acabam até usando a própria Bíblia para enganar, como o diabo fez com o Senhor Jesus, e muitos vão distorcendo a palavra de Deus. Então a estratégia do diabo é dizer que a verdade é mentira ou vice-versa, que o certo é errado ou que o errado é certo, né? Ou vice-versa, e que o belo é feio e que o feio é belo. E o engano, como eu falei, ele é progressivo, ele é acumulativo e degenerativo, vai piorando na medida que o tempo vai passando. E quanto mais o engano aumenta e se alastra, mais precisamos da verdade e de permanecer na verdade também. E não podemos ignorar também que hoje existem falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. Porque Pedro falou: como houve no período de Israel, também haverá no período da igreja. E a meta desses é roubar, matar e destruir, como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que não trata do diabo, mas trata de falsos líderes. O Senhor Jesus diz que o ladrão vem ensinar a roubar, a matar e a destruir. Ele estava se referindo ali aos falsos líderes judeus que tinham essa meta, que enganavam para o seu prazer e também para atender às suas necessidades. E muitos conheceram a verdade e se apostataram, por isso que é necessário nós permanecermos na verdade para que não caiamos nesses erros. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o crente tem que permanecer firme na verdade.
Ainda que a maioria não queira, a gente tem que permanecer na verdade e na palavra do Senhor. Então, primeiro, conhecer a verdade. Segundo, permanecer na verdade. E em terceiro e último lugar, nós devemos anunciar a verdade. Lá em Atos capítulo 20, do 26 ao 31, Paulo disse que ele anunciou sempre todo o conselho de Deus. E Paulo aconselhou Timóteo a não fazer nada por parcialidade, mas com totalidade. Irmãos, nós temos que ensinar toda a Bíblia, não só aquilo que nos convém. Amém ou não? Porque toda a Bíblia é importante, inclusive o assunto profecia. 1/3 da Bíblia, pelo menos, trata de profecia. Então a gente tem que valorizar toda a palavra de Deus. Devemos anunciar toda a verdade de Deus. Eu tenho falado, irmãos, nesses últimos tempos, até em relação a pastores batistas, pastores do nosso meio. O problema não é o que eles estão dizendo, mas o que eles não estão dizendo. Porque não dizer a verdade é um problema também, podemos ser enganados. Porque se eu não ouço a verdade, eu fico vulnerável, porque quando vier a mentira, eu vou aceitar como se fosse uma verdade. Então nós precisamos anunciar toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus, para que as pessoas sejam libertas, para que elas não fiquem presas ao engano e também à mentira. Há uma frase que diz, de um autor: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então a omissão é um problema também. Então nós temos que anunciar a verdade, denunciar o pecado, denunciar o mal, denunciar aquilo que não agrada ao Senhor, para que as pessoas sejam libertas. Porque a verdade, ela destrói a mentira e o engano, e também as liberta. Eu acabei de ler um livro, eu li um livro recentemente de um dos maiores pensadores do mundo na atualidade. Inclusive ele é um judeu. 21 lições para o século 21. E lá, em um determinado capítulo, num trecho, ele diz assim, ele fala que nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Você já ouviu essa expressão? Nós estamos vivendo a era da pós-verdade? O que isso quer dizer? Que a verdade não tem tanta importância assim, tá? O importante é que você atinja o teu objetivo, independentemente se você está falando a verdade ou não. Ou seja, é a era da fake news, a era da mentira. Então muitos acreditam que nós estamos vivendo essa era. Então ele diz assim: atualmente se repete que estamos vivendo uma nova e assustadora era da pós-verdade, ou fake news, e que estamos cercados de mentiras e ficções. E se nós analisarmos, se olharmos ao nosso redor, é exatamente isso que está acontecendo. A mentira está à nossa volta. E grandes líderes mundiais usaram a mentira para alcançarem os seus objetivos. Tinha um outro ponto que também acabei deixando passar. Uma outra tática aí para não sermos enganados. Observarmos os frutos dos falsos profetas. Baseado em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. O Senhor Jesus ali falando também, alertando os seus discípulos, que surgiriam muitos falsos profetas e que pelos frutos dos falsos profetas, eles conheceriam os falsos profetas. Como que eu conheço uma determinada árvore? Pelo fruto. Se eu passo ali, eu pego uma goiaba, aquela árvore é o quê? Uma goiabeira. Se eu pego uma laranja, aquela árvore é o quê? E por aí vai. Se eu pego uma maçã, é uma macieira. Então pelo fruto eu conheço a árvore. Então o Senhor Jesus alertou os seus discípulos em relação a isso. E recentemente, coincidentemente, eu vi um vídeo também, não vou falar o nome aqui do pregador e do pastor, mas talvez você vá identificar aí. Vocês acreditam que ele falou que aquele fruto que Adão e Eva pegaram era o dízimo, por isso que eles foram amaldiçoados por Deus? Adão e Eva estavam pegando no dízimo. Rapaz, olha isso aqui. O dízimo só aparece em Gênesis capítulo 14, depois que a história já estava se desenrolando ali. Acho que pelo fato de eu falar dízimo, você já vai imaginar de quem que eu estou falando aí, E tantas outras coisas, Inclusive esse próprio pregador, que se diz pastor, tem uma determinada passagem lá, quando Cristo transforma água em vinho, ele criticou o Senhor Jesus. Eu acho que o Senhor Jesus agiu errado aqui, Cristo agiu errado. O primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. Ele poderia ter feito muitas outras coisas, E tem uma outra passagem que fala: aqui eu não concordo com Paulo. Rapaz, quem sou eu para não concordar com Paulo?
Paulo foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Quem sou eu para não concordar com o Senhor Jesus? Então, assim, por essas coisas, eu ouvindo essas coisas, eu falo, não, esse camarada não é de Deus. Não pode ser um profeta verdadeiro, não pode ser um pastor verdadeiro. Então, pela fala, pelas atitudes, pelo comportamento, eu logo identifico se é de Deus ou não. E no Antigo Testamento era o seguinte: veja lá, se o profeta profetizar e não cumprir o que ele disse, ele é um falso profeta. E no Antigo Testamento tinha que ser apedrejado até a morte ainda, hein? Levar em público e apedrejar o falso profeta até a morte. E tem um outro aí também lá de São Paulo, que ele, como eu falei pela manhã aqui, ele disse que Cristo não ressuscitou literalmente. Não, esse negócio de ressurreição literal não é bem assim. Quando você prega o evangelho, você está trazendo Cristo à vida. Olha que absurdo, irmãos. É de Deus ou é do diabo um negócio desse? Está ferindo o evangelho, que está relacionado em 2 pontos: a morte e a ressurreição de Cristo. Então, pelo fruto eu vou identificando. E aí um outro falou que a Bíblia tem que ser atualizada, né? E tantas outras coisas aí. Então, pelos frutos a gente vai conhecendo se é de Deus ou não. Então, fique atento a essas coisas. Então, para concluir, diante desses falsos profetas, lá em Mateus capítulo 7, esses serão cortados e julgados pelo Senhor. Como fala lá no capítulo, Cristo diz assim: para esses eu vou dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cristo não quer essas pessoas do seu lado. Lamentavelmente, elas serão condenadas. Aqueles que enganam e aqueles que são enganados, infelizmente, serão condenados pelo Senhor. A minha esposa sabe de quem eu vou falar aqui. A gente teve uma experiência em São Paulo, quando eu era pastor lá. Aí uma mulher começou a frequentar a nossa igreja, estava indo bem, de repente ela sumiu. Ela veio de uma outra denominação, não vou citar o nome aqui. De repente ela sumiu, a gente foi visitar, aí ela falou para mim, com essas palavras, minha esposa é testemunha: olha, eu voltei lá de onde eu saí, eu sei que está tudo errado lá, mas eu gosto de lá. Aí não tinha o que eu fazer, né? Falei, então, que Deus te abençoe, vá em paz. Então ela foi consciente, sabe que está tudo errado, mas ela gosta de lá, de tudo aquilo que acontece, da liturgia, dos rituais, enfim, né? Porque o Senhor Jesus disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, tanto aquele que engana como aquele que é enganado, né? Consciente ou inconscientemente, não tendo Cristo como a verdade, como Senhor e Salvador, infelizmente será condenado. Então, irmãos, é uma responsabilidade nossa, tá? De conhecer a palavra, conhecer a verdade, se apegar também à verdade, anunciar a verdade e ficar atentos a esses frutos desses que se dizem pastores, que se dizem profetas de Deus. Tem um outro camarada aí, um rapazinho, que está rebanhando pessoas, né, que é chamado de pastor mirim. Eu não vou citar o nome dele aqui também. Você já ouviu falar ou não? Mas está com muitos seguidores, está arrebanhando pessoas. Até fizeram um meme, né? Se esse moleque está enganando essa quantidade de pessoas, e muitos crentes, hein? Muitos evangélicos. Até vi uma postagem lá, uma pessoa falando: nossa, eu nem acredito que eu estou aqui conhecendo ele pessoalmente, né? Mas as mensagens, eu vou te falar uma coisa, hein? Aí alguém fez um meme lá: se esse moleque está enganando esse monte de gente, imagina quando vier o anticristo, imagina quando vier o falso profeta, que vai fazer fogo descer do céu, como que as pessoas não serão enganadas? Então, irmãos, está faltando o quê? Ter contato com a palavra, conhecer a verdade, permanecer na verdade, anunciar a verdade e estar atentos a tudo isso que está acontecendo, aos frutos desses que se dizem pastores, profetas e servos de Deus. Vamos ficar atentos? Vamos aceitar o conselho do Senhor Jesus? Acautelai-vos que ninguém vos engane. É minha responsabilidade e é tua responsabilidade. E muitos até que se dizem batistas estão se apostatando, porque não tiveram muito conhecimento da verdade, não permaneceram na verdade, não anunciaram a verdade e se deixaram levar por essas coisas que estão acontecendo aí. Então tome cuidado, tá? Nem todo mundo que fala que
é de Deus, realmente é de Deus. Porque lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos isso e aquilo. Aí Cristo diz: e eu vos direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá? Eu lembro quando eu era um novo convertido é interessante, né? Assim que eu me converti, aquela empolgação, aquele ânimo, onde falava de Deus eu ia lá, né? Vamos ali, eu ia, né? Vamos naquela outra, eu ia também. Só que eu fui crescendo espiritualmente, eu fui vendo algumas coisas, falei: não, isso aqui não pode ser de Deus, né? Estão falando de Deus, mas estão entrando em conflito com a palavra de Deus. Então a gente vai crescendo, vai tendo amadurecimento, aí a gente se contenta simplesmente com a simplicidade do Evangelho, com a simplicidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu falei hoje pela manhã, Cristo quer nos encontrar fiéis. Ele quer encontrar uma igreja, uma noiva bem preparada. E o Senhor Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se contente com a palavra de Deus, amém? Não fique buscando em milagres, sinais, se vier de Deus, amém, glória a Deus, aleluia, né? Mas cuidado com o que você está vendo por aí e que outros crentes podem ver por aí também. Porque como eu falei, Apocalipse capítulo 13, o falso profeta vai fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas, e vai fazer até fogo descer do céu, e vai enganar muita gente. Não, isso aí é de Deus. O anticristo vai enganar a nação de Israel, vai enganar nações, e o falso profeta também. Que Deus nos abençoe e que permaneçamos firmes e constantes com a palavra do Senhor. Seja cauteloso e não seja enganado. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos. Muito obrigado pela atenção, que os irmãos tenham uma excelente semana. Se a gente não se vê mais, né, que o Senhor Jesus está para voltar aí, com certeza no arrebatamento a gente vai se encontrar, amém? E aí vamos viver eternamente com o Senhor Jesus para todo o sempre. Como dizia um ex-professor meu, ele sempre se despedia assim: até de repente, irmãos, que a qualquer momento a gente pode se encontrar no arrebatamento. Tomara que seja assim, né? Eu volte lá para minha casa, para São Paulo, e semana que vem Cristo volte no arrebatamento, e a gente vai se encontrar nos ares e viver para sempre com o Senhor. Aí não vai haver mais mentira, não vai haver mais engano, não vai haver mais falso profeta, não vai haver mais nada. É a pura verdade ali em pessoa, que é o Senhor Jesus, como ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só complementando, um dos pastores lá de São Paulo fala que na Bíblia a gente não encontra verdades absolutas, que a Bíblia é um livro de relativismo, como que é? E que tudo é relativo, né? Irmãos, quer uma verdade mais absoluta do que essa? Cristo dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A própria Bíblia é uma verdade absoluta. Então fique com a palavra de Deus, não dê ouvidos a esses falsos pastores, mestres e profetas. Deus abençoe, o pastor tem a palavra.